Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema da aula de hoje da primeira série é Resolução de Situação Problemas, que envolve o método binomial. Então, na aula anterior, nós conceituamos e construímos, a generalização para o binômio de Newton, correto? Então vocês perceberam que a construção se dá a partir de um binômio, e aí nós estudamos acerca das potências, o crescimento das potências e o desenvolvimento de cada uma delas conforme o desenvolvimento das estratégias matemáticas. Então vocês perceberam que ao utilizar o binômio de Newton, nós temos lá um binômio A mais B elevado a N. E aí, a cada momento que esse n for crescendo em números naturais, conforme vocês verem aí na telinha, então percebam aí que nós temos, nessa parte principal, nessa coluna, nós temos o A mais B se apresentando várias vezes. Mas vocês vão perceber que o nosso n ele vai crescer de 0 a 4 nessa situação. E que ao desenvolver esses elementos, vocês vão perceber que há um acréscimo dentro dos polinômios, tanto em grau quanto nos seus termos. Então percebam aí, por exemplo, que o A mais B elevado à primeira potência, ele é igual a A mais B. E aí nós temos também a situação em que o A mais B elevado ao quadrado, ele nos dá aí a seguinte sentença: A ao quadrado mais 2A vezes B mais B ao quadrado. E assim ocorre tanto para o cubo quanto para a quarta potência, certo? Então percebam também que ao desenvolver essa estrutura dos binômios, que nós utilizamos um fragmento do binômio de Newton, vocês vão perceber a semelhança com aquilo que vocês estudaram no triângulo Pascal. E aí, vale ressaltar justamente aqueles números que estão em vermelho, ressaltado em vermelho, onde nós temos uma semelhança com o triângulo Pascal. Isso implica dizer que vocês vão perceber esses coeficientes constantemente. É com eles que a gente vai trabalhar e conceituar o binômio de Newton. Então, vejam que aí, nessa situação, todos que estão em vermelho, quando o meu binômio foi elevado a zero, nós temos um 1. Quando o meu binômio foi elevado ao grau 1, ao expoente 1, nós temos a presença de 1 e 1. Quando o meu binômio estiver elevado à potência 2, nós temos a presença do 1, do 2 e do 1. Então percebam que ao ser trabalhado esses fatores, ele vai apresentar alguns coeficientes dentro desses termos polinomiais. Tudo bem até aqui? Pessoal, o importante de vocês perceberem aí é esse trabalho com os coeficientes. Por quê? Vocês irão perceber que o conceito do binômio de Newton, ele vem a partir do seu conhecimento sobre a combinação simples. E que esses valores que estão aí em vermelho, na verdade, ele vem do conceito, da combinação. Onde nós temos, por exemplo, a mesma estrutura, eu só mudei os coeficientes. Então percebam aí, por exemplo, no A mais B elevado a zero. Nós temos aí um zero sobre zero, vezes o A elevado a zero, vezes o B elevado a zero. O que isso significa dizer? Então, vocês poderiam me perguntar isso. Na verdade, pelo conceito que nós vimos na aula anterior, quando eu tenho, por exemplo, um n elevado a n, isso quer dizer que ele é igual a 1. Lembra do conceito anterior, da aula anterior? Então, percebam que esse valor aí, 0 sobre zero dessa combinação, nós temos exatamente o valor 1, conforme nós estamos percebendo na sua telinha. E aí você poderia me perguntar, mas lá só aparece o 1. E os outros termos? Tá, pessoal?
Então, nós, pelo conceito básico da álgebra e da potência, que diz o seguinte: qualquer número elevado a zero, ou seja, mesmo na álgebra, ele será igual a 1. Ou seja, meu A elevado a zero é 1 e o meu B elevado a zero é 1 também. Então, se implica dizer que 1 vezes 1 é 1. E aí nós temos o zero sobre zero, que também, pelo conceito, é 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, vocês percebam aí na telinha que o meu A mais B elevado a zero é igual a 1. E quando nós transpormos esse conhecimento dessa situação para os conhecimentos e o conceito do binômio de Newton, isso vai acontecer da mesma forma. Tudo bem até aqui, gente? Então, observe que na resolução de situação-problema que envolve um método binomial, vocês têm que perceber esse trabalho que nós temos com os números binomiais ou, desses elementos que compõem o binômio de Newton para o método binomial, que é, na verdade, você utilizar a generalização do binômio de Newton, conforme está na telinha, que é T subscrito em P mais 1 igual a N sobre P vezes meu A elevado a N menos P vezes o meu B elevado a P. Isso implica dizer que nós temos aí essa nomenclatura que nós estudamos nas aulas anteriores e que nós podemos, por exemplo, utilizar para um melhor entendimento numa situação onde o meu A vai representar o sexo masculino e o meu B o sexo feminino. Gente, vocês perceberam até aqui essa forma da generalização algébrica, mas nós podemos utilizar outros conhecimentos da probabilidade, como, por exemplo, a árvore. Então, nós vamos ver aqui, nessa situação onde apresenta que o A representa o sexo masculino e o B o sexo feminino, nós temos duas situações. Primeiro, no caso do binômio de Newton, nós vamos trabalhar aqui situações em que sejam 50% de acontecer. Por exemplo, se um casal ele quer ter um filho, nesse filho nós podemos ter ele do sexo masculino ou do sexo feminino. Ou seja, vai ser uma coisa ou outra, nesse caso falando de gênero, tudo bem? Mas aí nós podemos transpor também para situações de dado, de moeda, e assim sucessivamente, conforme nós estudamos lá na probabilidade. Mas nesse caso, para a gente entendermos o método binomial, nós vamos utilizar essa em relação ao nascimento de criança. Então, nesse caso, o casal tem aí, na primeira gravidez, que pode acontecer, os casos possíveis, uma criança do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas aí, se vocês perceberem, nós também, na segunda gravidez, ele pode acontecer a seguinte situação, de acontecer 2 casos para o sexo masculino, que no caso vai acontecer o nascimento do primeiro como masculino e o segundo como masculino. Ou, no primeiro caso, nasce um masculino e no segundo caso um feminino. E da mesma forma pode acontecer, por exemplo, se no primeiro caso nasceu o sexo feminino. Então, nessa situação, vai gerar um sexo feminino e aí na segunda gravidez, um sexo masculino. Ou pode acontecer de nas 2 gravidezes acontecerem do sexo feminino. Pode acontecer também de ela engravidar novamente. Que situações nós teremos? E aí, pelo diagrama da árvore, nós podemos ter a seguinte situação. Nas 3 gravidez acontecerem o sexo masculino. Ou, nas 2 primeiras gravidez acontecer o sexo masculino e na última acontecer um feminino. E aí vocês vão perceber a distribuição, em relação ao diagrama de árvore. Então percebam que esse A, ele na verdade, ele representa lá
os termos lá do binômio de Newton. Então percebam que o meu A mais B elevado nessa segunda linha é na primeira gravidez, então elevado ao expoente 1. Pode acontecer o quê? O nascimento de um masculino ou um feminino. Na terceira linha, vocês vão perceber que no caso do A, ele pode acontecer 2 vezes um masculino, ou pode acontecer a possibilidade de nascer um masculino e um feminino, ou um feminino e um masculino. E no último caso, 2 femininos. Vocês entenderam a situação aí? Bem, gente, então percebam que no terceiro termo aí, nós temos um nascimento de 3 masculino, e aí no segundo termo ele vai se apresentar 3 possibilidades, conforme está descrito aí, de nascerem 2 do sexo masculino e 1 do sexo feminino. Então percebam as situações que estão circuladas. Da mesma forma, pode acontecer 3 possibilidades de acontecer 1 do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Então vamos circular aqui para vocês perceberem as situações. E aí percebam que eu tenho um A, B, B, ou sexo masculino, feminino, feminino. Podem ocorrer também um sexo feminino, masculino e feminino, ou pode acontecer também de 2 sexos femininos e um masculino. E o último caso é de acontecer uma gravidez de 3 gravidez de sexo feminino. Tudo bem até aqui? Então olha só, gente, para nós finalizarmos essa aula de hoje, nós vamos dar um exercitando para vocês colocarem esses conhecimentos sobre o método binomial na prática. Então perceba a seguinte situação: se um casal planeja ter 4 filhos, qual a probabilidade de que 2 filhos sejam do sexo feminino? Então nesse caso, gente, como nós estamos trabalhando com binômio de Newton e nós estamos também trabalhando como combinação simples, vocês vão perceber que nós temos 50% das duas partes, ou seja, meio a meio para o sexo feminino ou para o sexo masculino. Então, nesse caso, utilizando lá o binômio de Newton, ele fala a seguinte situação: para planejar 4 filhos. Então, nesse caso, nós vamos correr lá no termo elevado à 4ª potência e você vai perceber qual a probabilidade de acontecer 2 filhos do sexo feminino. E aí, pelo conceito anterior, vocês perceberam que nós podemos identificar rapidamente essa seguinte situação: 4 sobre 2, ou seja, 4 filhos e a possibilidade de ser 2 feminino. Então é 4 sobre 2. E aí, para assegurar essa situação de ser 2 feminino, você observa os elementos A ao quadrado, que representa, conforme a situação anterior, o masculino, e o B elevado ao quadrado são 2 femininos. Então percebo que nessa sentença não aparece outra situação igual. Retirando esse valor, você pode também distribuir no diagrama da árvore, só que eu peguei só a parte final, tudo bem? Então nesse caso, pegando esse fator que nós temos aí do enunciado, 4 sobre 2 vezes A ao quadrado mais B ao quadrado. O que isso implica dizer? Que é meu 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, desenvolvendo esse binômio, vezes, lembre-se que o meu A ao quadrado, é só observar que ele tem 50% de chance de acontecer, ou seja, meio sobre ao quadrado. Assim também acontece para o feminino. Quando você desenvolver esse cálculo, nós temos 6 vezes 1/6, que é igual a 6 sobre 16avos. O que significa na interpretação matemática? Pode acontecer 6 possíveis casos entre os 16, conforme vocês veem aí na situação do diagrama da árvore. Então percebam que nós temos 16 possibilidades, mas 6 são seguras de acontecer de que esse casal tenha 2 filhos do sexo feminino. Então percebam a importância de utilizar os conhecimentos do binômio de Newton nessas situações. Eu posso utilizar tanto a fórmula algébrica quanto o diagrama de árvore. Pessoal, nossa aula fica
hoje por aqui. Eu peço a vocês que, se tiverem dúvida, recorram a essa aula mais uma vez na plataforma Eduque, ou vejam outras aulas, né, em outros canais, e recorra também ao seu professor para tirar dúvida. Na plataforma Eduque, terá atividade complementar em relação à aula de hoje. Uma boa aula e até a próxima!